Começo de outubro nos traz o prazo final para que mudanças na legislação possam viger já nas eleições municipais do ano que vem. Ainda hoje deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União o texto da mini-reforma política aprovada por este Congresso Nacional. Provavelmente não trará mais que 2 vetos apostos pela Presidenta da República. Um, fruto de uma justa ponderação do Tribunal Superior Eleitoral sobre os custos que a impressão do voto eletrônico originaria, algo na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, e o outro sobre as doações empresariais a campanhas que o Senado derrubou e a Câmara dos Deputados restituiu ao corpo da lei. E, se assim ocorrer de fato, quero aplaudir a atitude da presidenta Dilma com esses vetos, especialmente o das doações, tendo em conta que ele guarda extrema coerência com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal recentemente sobre o tema. O STF enterrou essa prática nefasta do nosso sistema político ao decidir, por uma expressiva maioria dos seus ministros, que as doações de pessoas jurídicas não encontram guarida na nossa Constituição. Quando assim se posicionou, o Supremo proibiu que as empresas continuassem irrigando as eleições brasileiras, financiando candidatos e criando gravíssimas distorções ao regime democrático. Infelizmente, do nosso lado, a quem cabe legislar, toda a reforma a que nos propusemos fazer aqui, salvo um ou outro aspecto, não passou de perfumaria. De regra, não atacamos, lamentavelmente, alguns dos principais pontos do nosso sistema que há muito tempo dá sinais de que se encontra completamente exaurido. Não ampliamos os mecanismos de participação democrática, não dotamos o país de mais instrumentos de democracia direta, não arejamos a nossa estrutura com novas ideias e novos princípios, não estreitamos as relações entre representantes e representados. O que se fez foi mexer aqui e ali para, no fundo, deixar tudo exatamente como estava. Não fizemos uma reforma política propriamente dita, uma reforma profunda, mas adaptações idiosincráticas para atender interesses de um ou outro grupo lá e cá. A despeito de uma decisão do Senado, a Câmara restituiu ao texto da mini-reforma a autorização para que pessoas jurídicas seguissem doando recursos a campanhas que somente no ano passado custaram mais de 5 bilhões de reais. Aliás, a mesma Câmara que, tendo derrotado a constitucionalização dessa aberração num dia, aceitou que no outro o seu presidente manobrasse sobre o regimento interno para aprovar uma PEC que autorizava a inscrição dessa porta aberta à corrupção na nossa lei maior. Ou seja, foi a meta-imoralidade, em que, por meio de um ato imoral, você se propõe a legalizar outro. Essa PEC se encontra agora nesta casa, mas tenho certeza de que ela aqui não passará. Do mesmo jeito que não passou o projeto de lei que propunha a manutenção desse sistema em que pese a Câmara o ter modificado. Derrubamos naquela noite memorável, por 36 votos a 31, e estamos dispostos, senadores de diversos partidos, a também jogar uma pá de cal sobre essa PEC definitivamente aqui nesse plenário. Esta casa tem de se somar
ao Supremo Tribunal Federal nesse movimento por uma verdadeira reforma política, que o Congresso ainda não fez e que até agora coube ao Supremo capitaneá-la quando decidiu, por 8 votos a 3, proibir que empresas que não votam nem podem ser votadas continuem interferindo no processo eleitoral. Nesse sentido, quero crer que o Senado derrotará essa PEC vinda da Câmara e que a presidenta Dilma, em absoluta consonância com a decisão final do Supremo e com a vontade de 80% dos brasileiros, aporá um veto sobre o que a Câmara aprovou em relação a doações de pessoas jurídicas a campanhas e candidatos, para que sepultemos de vez essa prática nefasta. Preocupa-me, senhor presidente, as notícias que inundaram os sites e os blogs na manhã de hoje, dando conta de que o presidente Renan, em acordo com o presidente da Câmara, teriam decidido colocar essa PEC em votação aqui no Senado. Com todo respeito à Sua Excelência, que preside essa casa, mas isso não contará, sob nenhuma hipótese, com o apoio do PT, da sua liderança, e tenho certeza que não contará com o apoio de vários outros líderes. Até porque, há menos de 15 dias atrás, foi feito um acordo de lideranças para que essa PEC só viesse a ser apreciada depois do dia 2 de outubro, exatamente para que não interferisse no processo eleitoral do ano que vem. Ora, aprovar uma proposta como essa não somente representaria uma afronta ao Tribunal Superior, ao Supremo Tribunal Federal, como também geraria uma situação de instabilidade jurídica para as eleições do ano que vem. Ou alguém imagina que os mesmos movimentos, as mesmas entidades que apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à legislação que vigia até recentemente, não irão apresentar também uma ação direta de inconstitucionalidade caso essa emenda constitucional passe a viger a partir de então. Portanto, nós não abriremos mão de cobrar o que apregou o regimento interno dessa casa e não aceitaremos a supressão do interstício para que se pudesse votar essa PEC aqui no plenário. Outro problema que a PEC tem: não há parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Só houve uma única PEC nesse Senado aprovada sem prévio parecer da Comissão de Constituição e Justiça, foi a PEC da senadora Ana Amélia, recentemente, que tratava exatamente da proibição de instituição de novos gastos para estados e municípios, sem que houvesse os recursos repassados para estados e municípios. Então, não faz sentido que nós queiramos votar algo que vai contra a decisão do Supremo, que vai contra o acordo de líderes recentemente feito, que vai contra a posição da maioria do povo brasileiro, que hoje sabe que a raiz maior da corrupção nesse país é exatamente o financiamento das campanhas eleitorais. Portanto, quero antecipar aqui o posicionamento que vou levar à reunião de líderes daqui a pouco, por entender que o Senado não pode fazer o jogo que a Câmara fez e que me parece absolutamente inaceitável. Com essa interdição, a interdição da doação de recursos empresariais para campanhas eleitorais, já vigendo para as eleições de 2016, em um cenário jurídico de absoluta segurança, estou certo de que estaremos oferecendo uma imensa contribuição à reforma das nossas instituições
políticas e dando um largo passo para melhorar o nosso regime democrático. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância de Vossa Excelência.